Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 227 desse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts ou do lugar que você quiser. Eu sou Danilo Batista, sou seu host, mais um episódio de pré-jogo, pré-rodada. Estamos aqui em passos finais de preparação para Steelers e Packers, jogo desse domingo, às 17h30. É o jogo da ESPN, tá? Na televisão brasileira. Nos Estados Unidos é o jogo da equipe do Jim Nantz, do Tony Romo, aquela equipe número 1 da CBS que todo mundo aprendeu a gostar. Ou seja, toda a pompa e circunstância para esse jogo que promete ser terrível para os Steelers. A gente normalmente viria aqui nesse programa para dar a dose de otimismo para vocês, que, vai ser um jogaço, que o Steelers está pronto para isso, mas o que as últimas 2 semanas mostram é que tá bem longe de estar pronto para isso. Tá? Tem pouquíssimos indícios positivos vindo desse time e é nesse tom meio triste que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o que esperar para essa partida. Bom, é o primeiro Ben Roethlisberger contra Aaron Rodgers, o primeiro confronto entre esses dois quarterbacks desde o Super Bowl 45. Vocês sabem que o Packers foi campeão do Super Bowl 45, aquele fumble do Rashad Mendenhall na campanha que seria a virada dos Steelers. Felizmente o Clay Matthews não tá mais no Packers para contar essa história, mas o Aaron Rodgers ainda tá, né? E ele é um dos grandes personagens aí. O cara que, depois da derrota na semana 1, uma derrota bem feia contra o Saints, o Rodgers se reencontrou de novo, achou ali o seu jogo e voltou a jogar em nível MVP, passeou em cima do Lions em Monday Night Football, jogou muito bem contra o 49ers em Sunday Night Football, então toda a mídia americana assistiu o Packers em 2 prime times, que só dá mais material para eles falarem sobre o Packers. Continua a parceria muito forte entre o Aaron Rodgers com o Davante Adams como wide receiver, com o Aaron Jones como running back. Esse trio ainda faz os grandes estragos pro ataque de Green Bay e o Steelers pode não estar preparado para isso. Tá? Felizmente a gente já teve a volta de Joe Hayden desde a última rodada, a gente já teve a volta de Devin Bush desde a última rodada, isso equipa o time um pouquinho melhor e já treinaram por completo nessa semana, até por isso esse programa tá saindo no sábado, bem mais tarde do que o normal, pra gente poder ter acesso ao Injury Report, né? TJ Watt e Alex Highsmith treinaram completamente na semana, o que nos dá uma boa perspectiva de que eles podem voltar. TJ Watt tá louco para voltar. É um jogo no Wisconsin, é o estado em que ele cresceu e se desenvolveu para o futebol americano. Os irmãos Watt vêm da Universidade de Wisconsin, né? Todos eles. E se a gente tiver de volta Watt e Highsmith em nível próximo do que eles jogaram contra o Bills, a gente pode ter uma chance, né? O Nick Bosa mostrou que existem oportunidades ali para serem exploradas na OL do Packers, que um trio com o TJ Watt, com o Melvin Ingram, com o Alex Highsmith consegue jogar ali agora. O Steelers precisa colocar esses caras nas oportunidades certas. Se eles fizerem com os 3 do jeito que fizeram com o Melvin Ingram contra o Bengals, esquece, não vai ter a menor chance. Todo o poder que os Steelers têm nessa partida, todas as cartas estão na defesa, né? Então o time precisa voltar a usar eles de maneira coerente. Parece que desaprendeu. E aí, nesse sentido de desaprender, você pode voltar para o ataque também. Tudo aquilo que a gente esperava que fosse ter nesse ataque, de movimentações, de chamadas mais criativas, de variedade. Aproveita que você tem 3 wide receivers bem diferentes e complementares, e aí o Deontay Johnson treinou completo também, deve voltar nesse jogo. Najee Harris para melhorar muito a situação de jogo corrido. O Pat Frymouth como tight end para receber muito melhor do que Eric Ebron vinha recebendo. Você tem a oportunidade de fazer coisas diferentes. Você pode usar um Ray McCloud como um wide receiver mais rápido, para jogadas mais explosivas, mas o Steelers não fez nada disso. Ou ele entrega a bola na mão do Najee Harris, ou ele faz um check down, ou ele vai fazer um passe
curto na direção das laterais. Quase nada sai pelo centro. O Steelers não explora pelo centro, nem Juju em rota cruzada. Quem cruza a rota pelo meio é para fazer uma pick play, para interromper o trajeto do defensor do centro indo para o lado externo, para que o lado externo tenha menos bloqueadores à frente dele. Então, toda a variedade que a gente esperava do Steelers, toda a criatividade não tá aparecendo. A chama de esperança que a gente tem é aquele princípio de que o Steelers sempre se adequa ao seu oponente. Se é um time de alto calibre, ele tenta jogar em alto calibre para igualar o jogo. É só nisso que a gente tá se agarrando aqui, as únicas esperanças para que esse seja um jogo bom. Eu repito, aperta os cintos porque todas as expectativas são terríveis. São terríveis. A gente tá falando de ataque, Chuck Okorafor tá fora desse jogo, ele tá no protocolo de concussão, ou seja, a gente deve ver Joe Haig como right tackle, já que Zach Banner ainda não tá recuperado. Então, se promover mudanças nessa linha ofensiva agora, nessa situação, é pior ainda, cara. O tanto que Kenny Clark jogou no Sunday Night Football do Packers contra o Niners fez um inferno na vida do Garoppolo, ele vai fazer de novo, tá? Vai fazer de novo, anota, espera, pode se resignar, porque vai ser bem, bem difícil. O Kenny Clark, o Preston Smith e o Rashan Gary partindo pra cima da OL dos Steelers. Ou é só ele na marra, encontra um ritmo, encontra um jeito de jogar, ou então vai ser muito difícil pro time resistir. São, infelizmente, péssimas perspectivas dos Steelers para esse jogo. Bom, na sequência aqui desse episódio, vocês vão contar com o Injury Report da Nájila, tá trazendo aí quais são a situação dos nossos jogadores, e para falar um pouquinho do lado do Packers, eu tenho a presença do Vitor de Franco, ele que é do Packers BR, e vai contar pra gente o que esperar de Green Bay. Então, você já sabe os recados que eu tenho que dar aqui, segue lá, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Telegram, tá? Acompanha twitch.tv/BlackYellowBR, que a gente entra ao vivo assim que terminar o jogo, e esse podcast você encontra nos melhores lugares, além de fambonanet.com.br, essa nossa casa aí de conteúdo de esportes americanos. Você pode encontrar nas principais redes de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, ou nos principais aplicativos, é só escolher o seu e compartilha esse aqui para os seus amigos, para a gente chegar cada vez a mais e mais torcedores de Steelers, para a gente ter mais gente com quem segurar a mão, porque vai ser uma viagem bem turbulenta aí. Então fica aí com o Injury Report da Nájila, o papo com o Vitor. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma semana. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões do nosso Pittsburgh Steelers. Acho que para começar seria interessante a gente falar sobre a cãibra mental que o time sofreu contra o Bengals, né? Porque só isso poderia justificar esse jogo horroroso que foi. Mas vamos seguir, né? Mais uma semana de sofrimento pro torcedor de Pittsburgh. Agora contra o Packers. Eu nem acredito que eu vou ter que assistir esse jogo, mas enfim, é a vida. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, e não é TechPix. A gente vai falar de TJ Watt, que graças a Deus valeu a pena as nossas orações pela virilha dele, né? E ele treinou de forma integral na quinta-feira, isso já é um excelente sinal. Lembra que eu falei no último podcast, né? Que lesão de virilha é bem controlável conforme a dor. Faz o movimento, treina, não sente dor, continua treinando. Então ele ter tido um treino integral já é um excelente sinal de que ele não sentiu essa lesão, né? Durante o treino. Então vamos acompanhar e torcer bastante. Alex Highsmith não teve a mesma sorte, vem treinando de forma limitada aí 2 dias seguidos. Também com lesão na virilha, então é bem questão de sintomatologia. Não sentiu, continua treinando. Se ele treinou de forma limitada, é que ele ainda não está, digamos que 100% pronto para o retorno aí. Quem treinou de forma limitada na quarta e treinou integral na quinta também foi o nosso Deontay Johnson, que sofreu uma lesão no joelho. Não foi especificada, né, qual foi a lesão, mas ele já ter treinado também de forma integral já é um excelente sinal. Um que apareceu, não tinha aparecido na quarta e apareceu na quinta, foi o Claypool, né? O Claypool com uma lesão de posterior de coxa. Na quarta ele não tinha sido listado, então possivelmente ele deve ter sentido o posterior de coxa no treino de quarta, e em resultado disso foi que na quinta ele treinou de forma limitada. Vamos ver como é que vai ser o segmento, né? Então possivelmente seja mais uma precaução, né, de qualquer forma. Big Ben não treinou na quarta, mas treinou na quinta. A gente já sabe que normalmente ele dá uma descansada aí na quarta para chegar no domingo e enfim. Calma, gente, eu tô um pouco traumatizada ainda com o último jogo. O Juju Smith-Schuster, que não tinha treinado também na quarta-feira com a lesão na costela, treinou, né, de forma limitada na quinta.
Lesão na costela é uma lesão dolorosa e normalmente ela também tem um retorno bem com relação à sintomatologia, não sentindo dor, vai retornando de forma gradativa. Mas como não teve nenhuma fratura de costela, então possivelmente eles estejam controlando bem esse nível de dor para que chegue domingo e ele consiga jogar normalmente. Eu acho que é isso, não teve grandes perdas, né? A gente tem mais alguns jogadores para ficar de olho mesmo. Então vamos ver como é que vai ser, né? Essa semana, mais uma semana e vamos lá. Pra gente bater um papo aqui sobre o Green Bay Packers, eu tenho a presença direto do Packers BR, do Vitor de Franco. Um prazer, Vitor. Seja bem-vindo ao Black Yellow Brasil, tudo bem? Olá, Danilo. Olá, pessoal do Black Yellow. Bom, vou começar falando pelo Aaron Rodgers, que depois daquela primeira semana esquisita, retomou o nível de MVP nas últimas semanas, e tem um confronto com uma defesa bem interessante dos Steelers, um pouco mais reforçada aí depois de retorno de lesões. Qual é a tua expectativa para esse matchup? Bem, Aaron Rodgers está tendo um belo nível de trabalho e tudo mais, e vai enfrentar talvez uma das melhores defesas ou a mais completa que a gente vai enfrentar nesse primeiro trecho de temporada até agora, né? Tem uma secundária bem competente, coisa que tá um pouco diferente do que a gente enfrentou contra o 49ers, que era uma defesa um pouco mais desequilibrada. Tem um pass rush interessante, principalmente com a volta do TJ Watt, então isso deve dificultar bastante o trabalho do Rodgers para esse jogo. No Sunday Night Football, um dos grandes atores aí do 49ers foi o Nick Bosa, fazendo pressão em cima da OL do Packers. O Steelers deve contar nesse jogo com os retornos do TJ Watt, do Alex Highsmith, além do alto nível que vem jogando o Melvin Ingram. Você acha que a OL de Green Bay está preparada para esse confronto? A gente não tem certeza se vai ter o retorno do nosso querido Elgton Jenkins, que é o nosso tackle ou guard, né? E ele não vai conseguir, talvez, jogar. E isso é um problema pra gente, jogar contra essa forte DL, esse forte pass rush do time, do Steelers, sem o Elgton Jenkins, né? Por mais que o Josh Nijman teve um bom jogo contra o Nick Bosa, não sei se vai conseguir repetir a mesma coisa, principalmente por causa do playbook, né? Que foi todo mexido, todo o plano de jogo foi alterado para deixar o Nijman em situações mais confortáveis possíveis. E aí, Vitor, ainda nesse tópico meio de pressão, mas invertendo o jogo, passando pro front seven do Packers, o Kenny Clark e seus amigos ali, o Rashan Gary, o Preston Smith, eles jogaram muito, destruíram a linha ofensiva do Niners com frequência, e aí eles têm uma linha ofensiva dos Steelers que ainda tá tentando achar qualquer espécie de ritmo. O quanto você acha que eles vão destruir de novo nessa semana? Quanto à defesa, eu acredito que a gente vai ter uma partida um pouco melhor. Pelo que eu vi do Steelers, a OL do Steelers não tá muito bem na temporada. Isso é um bom fator para o time do Packers, principalmente por dentro, né? O Kenny Clark tá jogando absurdamente, é o líder de pressões do time, um dos melhores jogadores de interior de linha da NFL, e isso vai ser um fator de destaque ali. Nossos linebackers também estão em bom ritmo, né? Tô gostando de ver o Devontae Campbell em campo, tá conseguindo mostrar muito bem o seu serviço. E o único problema pra gente é a ausência, talvez definitivo pro resto da temporada do Zadarius Smith. Ele não vai jogar, provavelmente não vai jogar boa parte dessa temporada, talvez não jogue ela inteira. Isso é um problema. Mas ainda bem que a gente tá tendo bons trabalhos do Rashan Gary, nossa escolha de primeira rodada de 2 anos atrás. Tá evoluindo bastante, tá conseguindo pressionar bem pela lateral da OL. E a rotação da DL do Packers está conseguindo formar bons times e conseguir pressionar bem o QB. Em termos ofensivos, o Steelers está bem morto, assim, um ataque pedestre, praticamente nulo. Traz alguma preocupação no confronto com a defesa do Packers para você? Isso talvez seja um bom fator pra gente, né? A nossa estrela em ascensão está sendo o Eric Stokes essa temporada, jogando muito bem nesses 2 primeiros jogos onde a gente atuou e tá dando um equilíbrio bom pra defesa, né? A defesa tá muito equilibrada e isso talvez seja um fator interessante para esse jogo contra o Big Ben, ainda mais num time que tá muito irregular nesse início de temporada, com ataque muito irregular também. Bom, te agradecer aqui a tua presença, Vitor. Se despede da nossa audiência, deixa um prognóstico para esse jogo, que é o primeiro Ben Roethlisberger contra Aaron Rodgers desde o Super Bowl 45, e a gente sabe como terminou aquele jogo, né? Obrigado pela presença. Sobre essa questão do Rodgers desde
desde o Super Bowl, né? A gente não teve jogos bons, jogos ruins, algumas vitórias em casa, umas derrotas fora. A última derrota nossa contra o de vocês, a última derrota nossa contra o Steelers foi em Pittsburgh. Foi uma derrota até um pouco dolorida, né? Ver aquela última jogada perdendo no estouro do relógio foi bem, bem chato. Mas eu imagino que seja um jogo mais equilibrado do que a gente possa esperar, né? O pessoal provavelmente vai esperar um ataque mais inoperante do Steelers, coisa que eu não acho. Eu acho que vão rodar bem a bola, aprenderam com o jogo passado, vão conseguir trabalhar melhor, muito mais pela questão da defesa do Packers ser um pouco mais passiva do que ativa. Isso talvez ajude o próprio Steelers, né? E quanto ao ataque do Packers, ele está funcionando de forma muito, muito coesa. Eu tô apelidando de relógio suíço, né? A operação dela tá muito interessante. Só que alguns desfalques podem pesar nesse jogo contra uma forte defesa como é a do Steelers, né? A gente vai jogar sem o Marquez Valdes-Scantling, vai jogar sem Elgton Jenkins, isso pode ser um problema e talvez pode atrapalhar um pouco mais esse confronto. Eu vejo hoje esse jogo como um jogo mais equilibrado do que possa parecer pelas temporadas não, mas pelo andar da carruagem até aqui, nas 3 últimas rodadas, tá? Então é isso, muito obrigado pelo espaço, Danilo, muito obrigado pelo espaço, o pessoal aí do Black Yellow, valeu? É nóis! Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.